Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade de mais uma vez nós estarmos juntos na presença do Senhor. Nós estamos, meus irmãos, com a nossa Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo número 6. Nós vamos estar lendo, irmãos, do versículo 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Capítulo de número 6 do Evangelho de São Mateus, os versículos 9, 10, 11, 12 e 13. E também ao 14. Esta oração, meus irmãos, vai falar exatamente sobre o Pai Nosso. Nós vamos estar orando, baseado nesta oração. Eu gostaria que você não só prestasse atenção nas palavras, mas que você possa abrir a sua Bíblia. E no fundo do seu coração, bem lá no fundo, com a presença do Espírito Santo de Deus, esse que nos conduz, esse que abre nossas mentes e nos ensina a fazer todas as coisas que é a vontade de Deus. Então eu quero estar orando com você nesta hora. E eu quero começar lendo esta oração. E essa oração no versículo de número 9. Jesus está nos ensinando. Ele está nos ensinando, meus irmãos, que nós devemos orar assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque o versículo 14, irmãos, ele diz assim: porque se perdoar aos homens as nossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoare aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então nós vamos estar orando. Ore comigo, sim. Deus de amor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande, poderoso. E não há Deus como ti. Tu criou os céus e a terra, Pai. O Senhor criou o homem, a mulher, todos os animais, as aves do campo. O Senhor criou os peixes do mar. E, na verdade, todas essas coisas o Senhor fez para a sua glória.
E em tudo isso, Pai, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. O Senhor nos deixou em um mundo de pecado, por causa que o primeiro homem pecou, e assim entrou o pecado no mundo. Mas na sua bondade, o Senhor não destruiu o homem. Pelo contrário, o Senhor os tirou da terra prometida. E o Senhor os colocou em uma outra terra, mas o Senhor não destruiu o homem. Gera o Senhor mostrando o seu amor pela criação. E chegamos até aqui, ó Pai. E hoje, Senhor, nós estamos diante dessa oração que o Senhor mesmo nos ensinou. E muitos de nós, Pai, quando nós olhamos para essa oração nas Santas Escrituras Sagradas, às vezes, Senhor, nós não observamos bem no fundo, Pai, o que realmente essa oração nos representa. O Senhor nos ensinou a orar. E o Senhor disse que quando nós fosse orar, para orar como o Senhor ensinou. O Senhor foi e é um exemplo para todos nós. Aquela morte na cruz, ela não foi em vão, Pai. Os seus filhos que hoje estão ao alcance da minha voz, Pai. Esses teus filhos, Senhor, reconhecem teu senhorio, tua grandeza. Entende, Senhor, que a única maneira de nós ser salvos seria diante dessa sua morte. Porque outrora nós estávamos destituídos da glória de Deus, Deus de lá do Éden. E o homem vem pecando, Senhor, dia após dia. O Senhor deu, Senhor, a oportunidade ali para o povo hebreu, os israelitas, Pai. E agora só nós somos daquelas descendências, Senhor. Foi por isso que o Senhor teve misericórdia de nós. Porque a salvação veio para os judeus. Mas o Senhor entendeu que todos nós tínhamos esse privilégio também de ser salvo. Por isso o Senhor desfaz da sua glória. Vem a esse mundo e mostra o seu povo, o povo de Israel, que o Senhor veio para salvar também os gentios, do qual nós fazemos parte, Pai. Nos deu a salvação de graça por meio da morte, da sua morte, Pai. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, diante da tua palavra. Diante, Senhor, desses ensinamentos da tua palavra, Pai. O Senhor ensinando os seus discípulos até como falar com o nosso Pai. O respeito, o carinho de se posicionar diante dele. E o Senhor nos coloca agora, ó Deus, uma mente aberta, Senhor, um brilho, Senhor, uma abertura em nossas mentes, para nós entendermos a melhor maneira de
introduzir os nossos pedidos ao Pai, as nossas orações, para que Ele possa ouvir. Porque o Senhor, sendo Deus, o Senhor veio nos ensinar neste dia, Pai, que nós não devíamos ficar jogando conversas alheias, de qualquer maneira, por aí. E nem ficar usando as mesmas palavras, como muitos usam por aí. Como muitos, ó Deus, usam, Senhor, esta oração que o Senhor ensinou, como exemplo, como modelo, Pai. E agora fico repetindo 5, 10, 15, 20 vezes. Em todos os momentos do dia, mesmas palavras do mundo, Pai. Não tem renovo, não tem diferença de umas palavras pela outra. Mas, Senhor, o Senhor tem abrido os nossos olhos. Por isso que nós somos gratos a Ti. Depois que nós conhecemos a Ti como Salvador. Esta oração que é um modelo, é o início de uma oração. O Teu povo consegue orar, Senhor, até 40 dias, às vezes, direto, sem parar, sem estar repetindo as mesmas palavras. Sem necessidade de repetir as mesmas palavras. Porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor não deixa passar despercebido. E é por isso, Senhor, que observando este teu ensinamento, Senhor. Agora, Senhor, observando essas tuas palavras como um modelo, papai. Para nós continuarmos orando, falando contigo. O Senhor começa dizendo, Pai nosso que estais no céu. O Senhor começa dizendo que Ele é o Pai de todos nós. E você disse, Senhor, santificado seja o teu nome. Esse nome Deus. Esse nome Deus. Agora, Senhor, eu fico aqui pensando, meu Pai. Como pode, Deus, nós ouvirmos orações onde há tantas repetições. E esse Deus traz a nós uma clareza de tantas coisas que Ele fez. Nós não temos como mencionar em palavras, Pai. Portanto, não há necessidade de ficar repetindo as mesmas coisas, as mesmas palavras. Porque Ele é um Deus muito grande e fez tantas coisas. E Ele só quer nos ouvir. Ele só quer entender que nós sabemos quem Ele é. Porque essa santidade, isso refere a alguém que não tem mancha. E esse nome Deus é um nome que não tem mancha. Não tem com que se falar algo contra Ele.
Esses são elogios e agradecimento. Esse nome abrange todas as coisas. E, infelizmente, muitos têm usado esse nome até mesmo para blasfemar. Tem usado esse nome, Senhor, em lugares que não deveria ser usado. Eu falo, Senhor, em lugares de prostíbulos. Eu falo, Senhor, em lugares de drogas. E as pessoas usam esse nome por usar. Ele sabe quem é o Senhor. O Senhor diz que não é por muito falar que conseguiria vitória, perdão. Não é por muito falar. Senhor, mas diante, Senhor, desta tua palavra, Pai, todos aqueles, ó Deus, que ouvem, Senhor, essa oração nesta hora, e que tem esse mesmo sentimento, Pai, essa mesma crença que eu tenho, que eles possam sentir dentro de Ti, Pai, dentro do seu coração, que não devemos brincar com esse nome. Ao usar esse seu nome, Deus, precisamos de ter respeito, e muito respeito por esse nome. E nesses seus ensinamentos, Pai, o Senhor diz que além desse nome, o Senhor vem o teu reino, o reino de Deus. Senhor, todo esse tamanho de Deus que Ele é, toda essa grandeza, a gente diz, vem a nós, vem a mim, Senhor, todo Senhor que eu preciso de Ti. E quando eu chamo tudo isso para mim, Pai, eu digo, vem a mim o teu reino. Senhor, e Ele vem. Ele vem, Pai. E quando Ele vem, Senhor, Ele está certo de que nós vamos estar esperando Ele. Porque como nós falamos, vem o teu reino. Logo em seguida o Senhor disse, nesse seu ensinamento, Pai, o Senhor é muito claro. Diz assim que seja feita a tua vontade. Estas palavras muito pesadas, Pai. Por isso, Senhor, eu estou aqui nesta hora. Para te pedir, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a aceitar a vontade de Deus. E muitas das vezes, Senhor, a vontade de Deus, apesar de ser boa e importante para nós, às vezes ela dói. Mais uma vez, ó Deus, nós dizendo
para fazer a vontade dele. Nós estamos abrindo nossos corações como se estivesse autorizando ele a fazer. E agora, Senhor, eu entro pedindo, Senhor, que nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Para que essa vontade de Deus, uma vez sendo feita em nossas vidas, nós venhamos ser gratos a Ele. E por mais que doa, nós possamos chorar. E mesmo com lágrimas dizer muito obrigado, Pai. Está doendo, mas é para o meu próprio bem. Eu estou sofrendo, mas é para o meu próprio bem. Porque eu te pedi, Senhor, que entrasse, Senhor, em mim. Que esse reino viesse até a mim e veio, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos renova. Nós precisamos, Senhor, entender que vai doer, mas vai passar. O Senhor cura as feridas com o seu bálsamo, com o seu remédio. E cura rápido. Mas enquanto essa dor persistir, Pai, enquanto o seu remédio não faz o efeito, aí eu entro te pedindo por misericórdia. Não vira o rosto para nós, não vira as costas para nós. Mas que o Senhor possa dizer, filho, eu estou aqui. Não desanime, eu estou aqui. O mundo do Senhor caminha de mal a pior. Sai presidente, entra presidente, sai presidente, entra presidente, e nada muda, Pai. Nada muda. E nós sabemos, ó Deus, que se mudar para melhor, alguma coisa está errada. Porque a tua palavra, Senhor, ela diz que os fins dos tempos viria. E em nosso meio ia existir os falsos enganadores, os mentirosos, promessas que não cumpriria, homens amantes de si mesmo, amante ao dinheiro e aos bens materiais, e o amor pelos irmãos acabaria. Senhor, e nesta hora nós estamos aqui, Senhor. Neste momento de oração, de súplicas, nós clamamos a Ti. Porque o Senhor continua nos falando, Pai, para que seja feita a Tua vontade, aqui na terra, conosco que estamos aqui.
como no céu, que é o Senhor que está aí. Que essa vontade, esse desejo do Senhor em nos abençoar, Pai. Estamos, ó Deus, agora abrindo, Senhor, esse leque. Porque nesse momento nós estamos endossando aquilo que o Senhor está fazendo para conosco e aceitando de todo o coração aquilo que o Senhor está fazendo conosco, por mais que doa. Que seja feita a tua vontade, Pai. Meu Deus. O Senhor nos diz que nesses últimos dias nós teríamos um mundo de aflições. Homens sem amores, uns com os outros. E nós estamos neste mundo agora, passando por isso, Pai. E quando o Senhor continua dizendo que sobre esse pão nosso de cada dia, em agradecimento a Ti, ó Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão que o Senhor nos dá hoje, Pai. Que o Senhor venha dar, Senhor, a todas essas pessoas que estão sofrendo tanto, Senhor. Quantas pessoas que estão passando tanta necessidade nesta hora. Quantos nossos irmãos que estão, ó Deus, em diversos países do mundo, como aqui no Brasil mesmo, na Venezuela, em tantos outros lugares, Pai. Na África e em todos os lugares, morrendo de fome, Pai. Porque acreditou em um governo daqui desta terra. Homens sem compaixões, ó Deus, enriquecendo às custas dos pobres. Uma maldade tão grande. Quantas crianças neste momento passando fome. Quantos pais de família que não têm o que comer em casa com seus filhos. Porque acreditou em uma promessa falsa. Homens, ó Deus, que se diz sacerdotes, Pai. Usando, Senhor, a Tua palavra com promessas enganadoras. Vendendo, Senhor, o reino do céu, aquilo que o Senhor tem nos dado de graça, Pai. E eles continuam se enriquecendo, se diz sacerdotes. Meu Deus. E o Senhor continua dizendo, meu Deus, para que nós venhamos perdoar. Nós pedimos a Ti que perdoa sobre as nossas dívidas. Perdoa sobre nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nós temos ofendido. Senhor, meu Senhor, como é difícil ler, Senhor, esta oração. Como é difícil eu colocar em prática esta oração. Esse perdão, Pai, que o Senhor tem nos dado de graça. Nem sempre nós temos retribuído aos nossos inimigos, aos nossos devedores.
Às vezes, ó Deus, nós até batemos no peito que nós perdoamos, mas ficamos com aquele rancor no peito. E às vezes passa perto do irmão, às vezes é cumprimento com aquela coisa seca, sem o apoio do Espírito Santo, sem aquele amor espiritual de quem vai viver contigo, Senhor. Oh, meu Deus, que diz que perdoou, mas em poucos momentos, ó Deus, parece que aquele perdão acabou e tudo volta o que era antes. Senhor, ensina-nos, ó Deus, perdoar de todo o coração. Porque assim como o Senhor fez, o Senhor não lembra dos nossos pecados, Pai. Aqueles que realmente pediu perdão a Ti, de todo o coração, o Senhor os perdoou e não se lembra mais. Coloque em nós, ó Deus, um coração igual ao seu, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Pelo menos parecido com o seu, Senhor. Por que o nosso perdão é tão falso, Senhor? Por que nós perdoamos, mas queremos viver longe do nosso irmão? Está perdoado, mas eu não quero te ver por aqui. Está perdoado, mas você lá e eu aqui. Não consegue mais ter comunhão. E às vezes, Senhor, o que mais me entristece, Senhor, é que estão juntos participando do mesmo pão, do mesmo sangue, participando da Santa Ceia do Senhor. Todos no mesmo lugar. Mas às vezes não tem coragem nem de cumprimentar um ao outro, Pai. Como será a entrada no céu, Senhor? Como será a entrada no céu? O Senhor continua nos ensinando, Pai. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, a tentação está aí, Pai. O inimigo está aí ao nosso derredor. Não nos prove, Senhor. Não nos prove, Senhor. Livra-nos, ó Deus, do mal. Nos livra, Senhor, desse mal. Tem misericórdia, Senhor amado. Meu Deus. Porque o Senhor diz, Pai, que se nós perdoar os homens as nossas ofensas, também o Senhor nos perdoará. Meu Deus, meu papai, meu Senhor, oh Jesus querido, que amor é esse tão grande, perdoador, Pai. Que amor é esse tão grande, Senhor, que perdoa e esquece, não se lembra mais.
daquela ofensa. E aquele indivíduo que foi perdoado continua sendo um irmão. E não mais será lembrado daquelas ofensas, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar, porque a tua palavra diz: se nós perdoarmos, o Senhor também nos perdoará. Mas depende, Senhor, do nosso perdão aos nossos irmãos. Principalmente aqueles, ó Deus, que eu chamado nossos inimigos. E o Senhor continua dizendo: se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Senhor, como vamos fazer para morar contigo, Senhor? Porque somos julgados todos os dias, como também julgamos as pessoas. Caluniamos as pessoas, somos caluniados, Senhor, é um mundo de loucura. E agora o Senhor vem com a oração, modelo, dizendo: se nós não perdoar as nossas ofensas, o nosso Pai não nos perdoará também as nossas ofensas. E nós te ofendemos todos os dias, Pai. Todos os dias nós pecamos. E todos os dias, Deus, nós nos distanciamos de Ti, por mais que nós te amamos. Por mais que nós queremos ficar na Tua presença, como diz o apóstolo Paulo, Pai. E quanto mais eu preciso de Ti, mais eu me afasto. E quanto mais eu dependo de Ti, Senhor, mais eu permito que o Senhor afaste de mim. Pai, nos ajuda a ter um coração perdoador, Pai. Que esse ensinamento do Pai Nosso, Pai, que esse ensinamento do Pai Nosso, Pai, nós não viemos, ó Deus, fazer o que está no capítulo 6 ainda. E no versículo 7 que diz assim: orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falares serão ouvidos. Que nós não venhamos, ó Deus, ficar repetindo as nossas palavras, mas que esse perdão seja feito como Tu tem nos ensinado. Sim, sim e não, não. Que não venha passar disso, Pai. Uma vez perdoado, está perdoado para sempre. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, ó Pai, nesse momento. Me ensina, Senhor, a perdoar, a ter um coração perdoador. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço. Tenha compaixão. E abençoa os teus filhos nesta hora. Aonde quer que eles estejam, Pai. Eu não sei, Senhor, qual é a situação de cada um dos teus filhos. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Mas eu estou aqui nesta hora, Pai,
como um instrumento nas tuas mãos. Assim como o Senhor disse aos seus discípulos: vós sois as minhas testemunhas. E aqui nós estamos para testemunhar daquilo que o Senhor fez, do que o Senhor faz, e do que o Senhor vai continuar fazendo na vida dos teus filhos, Pai. E um deles nos dê um coração sábio, assim como o Senhor foi com Salomão. Um coração sábio para perdoar. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar a todas as pessoas. Em nome de Jesus. Esta é a minha oração neste dia. Em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, companheiro de todos os dias, faça parte desse canal. Seja membro desse canal e forme conosco aí uma grande corrente de oração. Está conosco, irmãos. Está nos ajudando em oração. Uns orando pelos outros. Sem nenhum interesse de promessas materiais. A única promessa aqui é de salvação. Porque as demais coisas o Senhor fará. Andar na presença do Senhor e ser perfeito. Não deixe de compartilhar essa oração. As mensagens, pregações. Não deixe de dar o like. Não deixe também de adicionar o sininho que tem aí do seu lado. Para que o YouTube venha entender, reconhecer e passar por milhares de pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Jesus está às portas. E Ele precisa que o Evangelho seja pregado a todo mundo. Eu e você somos responsáveis por esse mandamento do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro. Se fosse da vontade de Deus.